todo esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no YouTube, @Itatiaia Esporte, você das plataformas de áudio também. Obrigado a todos pela audiência. Edição 196 do podcast Todo Esporte. A você, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Tô ao lado de um parceiro de muito tempo. Esse cara que fez história dentro da quadra está também construindo agora a sua história fora das quadras, mas ele não consegue largar o tal do voleibol. E nós vamos falar um cadinho sobre a história dele, que tá chegando. Você que tá no YouTube já tá vendo, você das plataformas de áudio também, eu descrevo. Esse cara, assim, recorde em cima de recorde, né? Impressionante. É o cara que mais vence Superliga, chega a mais finais, levanta a taça pra tudo quanto é lado, faz história nos dois principais clubes de eras diferentes, né? Porque primeiro, esse cara faz história no Minas Tênis Clube, ganhava tudo. Depois, ele passa a fazer história no maior time de todos os tempos, que é o Sada Cruzeiro. E agora tá aqui pra gente trocar ideia no podcast Todo Esporte. Serginho, grande prazer ter você com a gente aqui, meu amigo. Seja bem-vindo a Itatiaia pela primeira vez na nova Itatiaia, né? Eu sou old school, né, gente? Eu lembro da Itatiaia lá na rua Itatiaia. Itatiaia 117. Coisa linda, viu? Eu sou saudoso, mas eu fiquei abismado como ficou bonita a Itatiaia do mundo moderno. Pô, ficou moderna, você viu mesmo? Ficou moderna mesmo. Maravilhosa, eu já acompanho, né, cara? Deu uma evoluída, assim, gigantesca. Assim como você, que eu acompanho há muito tempo também, já jogamos no mesmo time, pra quem não sabe. É verdade. Mas não é vôlei, tá, gente? Futebolzinho. O vôlei não sai de mim, eu não saio do vôlei, mas aqui também, queria contar um segredo pra vocês. Posso? Pode. Eu sou bom mesmo no futebol, vôlei é hobby. Foi um grande centroavante. Foi um grande centroavante, mas faz muito tempo. Obrigado pelo convite. Tamo junto, irmão. Seja sempre bem-vindo. Cara, pra gente conversar um pouquinho sobre o que tá rolando no voleibol atualmente, né? Aliás, falar da sua vida no vôlei hoje. Você está se dedicando também ainda ao voleibol, mas fora das quadras, né? Pra quem não sabe, conta um cadinho aí. Eu tô fazendo tudo no vôlei agora. Quando eu parei de jogar, eu cansei do vôlei, literalmente. Parei de fazer tudo. Comecei a jogar beach tênis. Sou sócio de uma quadra de beach tênis, comecei a praticar beach tênis. Também tá certo que foi na pandemia, né? Eu não tinha muito pra onde correr. Mas agora eu voltei com força total no vôlei. Hoje eu trabalho com atletas num agenciamento esportivo que a gente chama de gestão de carreira para todas as idades. Temos atletas aí renomadas pelo mundo. Ana Cristina, essa craque de bola que tem 2 medalhas olímpicas, que tá na Turquia. Maicon, que é o namorado dela, joga no mesmo time na Turquia, no Fenerbahçe, junto com ela. Aqui no Brasil, atualmente, temos 4 atletas estrangeiras, que é a russa que está no Minas, a americana que está no Praia, a americana que está em Bauru e a sérvia que está no time do Bernardinho no Flamengo. Fora a base desses times tradicionalíssimos aqui em Minas, Praia, Barueri e outros mais aqui no Brasil, não vou ficar citando todos, porque também não consigo, porque são muitos. E faço essa gestão de carreira da galera que está na base. Minas tem 13 anos que são promissoras, para a gente tentar construir uma base e continuar fazendo com que o esporte seja de alto nível e eu conseguir contribuir também em alguma coisa no voleibol. É claro que é uma profissão, não posso deixar isso de lado, mas eu também estou fazendo parte de uma contribuição para o futuro do nosso esporte no país e fora dele, porque o vôlei sempre foi um esporte que trouxe medalha, trouxe alegria, trouxe conquistas e não pode parar por aí eu faço parte dessa construção, dessa eterna construção de sucesso desse vôlei nacional e internacional. Como é que foi essa transição de carreira que você falou? Parei de jogar, tô cansado, chega disso aqui. Mas como é que dá esse estalo? Tipo, eu quero continuar no esporte que deu o que eu tenho na minha vida. Cara, dificílimo, porque eu não tive o tempo de parar e pensar. Porque quando eu parei na pandemia. Eu tinha 2 anos de contrato, eu jogava na Europa e eu tava me preparando para parar. E todo mundo faz uma preparação gradativa, né? Eu fui com a minha família para lá e pensei, vou parar devagar, vou desacelerar, o time não era um grande time, vou morar na Europa, vou dar uma condição boa para minha família, morar num país de primeiro mundo, aprender, evoluir e quem sabe ficar lá. Porque eu tinha recebido uma proposta de virar técnico lá, depois dos 2 anos como jogador. Não quis mexer com isso, não? Foi muito difícil, porque era muito distante, era leste europeu, a língua sempre foi uma coisa que dificultava, porque era tcheco, estava perto da Polônia, poucas pessoas falavam inglês. No meu time, para você ter ideia, tinham 9 nacionalidades. Imagina a comunicação. O vôlei é um esporte de comunicação. Por mais que todos falassem inglês, que não era o caso, era muito difícil de se comunicar. E é um país que o vôlei não é em alto nível. Então eu saí daqui de um Sada Cruzeiro, de um Minas Tênis Clube, eu cheguei lá, o técnico atendia o telefone no meio do treino. Eu falava, cadê o rodo que molhou? Que ele falava, não tem.
Ia pro jogo, ele falava assim, toma a chave da van, você leva 6 e você leva 6. É outra parada, né? Outro nível. Né? E aí eu me perguntei uma hora, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu vim pra passear, porque desse jeito não dá pra jogar. Acabava o jogo, a gente voltava, cada atleta dirigindo uma van, os caras paravam no McDonald's, todo mundo saía da van pra fumar, voltava pra van e ia pra casa. Eu falei, meu Deus do céu, deixa eu aproveitar pra divertir, porque pra jogar aqui não vai dar, não. E quando eu parei, cara, foi pra fazer franquias de vôlei. Comecei a vender algumas no interior, e aí comecei a tentar trabalhar nesse meio, mas foi um meio muito difícil, porque também tinha a pandemia, dificultou muito. Mas hoje, paralelo ao vôlei, eu sou palestrante. Isso é o que mais me aproxima daquele momento que você está acostumado a lidar com a gente ali, do grande ponto, do último ponto, de uma final de mundial, de coração batendo, boca seca e moçoada. Palestrar, compartilhar a experiência, falar sobre o mundo do atleta, muitas vezes uma contrapartida com o empreendedor, com quem está trabalhando em grandes empresas, como jogar em time, como ter objetivo comum. Isso me aproxima demais do vôlei, que eu acho que essa sensação eu não vou sentir nunca mais. E estar no vôlei diretamente também me faz estar perto da quadra, mas só que de calça. Já não suo mais, já não tenho que me dedicar tanto, apesar de continuar cuidando da minha saúde, porque, modéstia à parte, eu sou um ex-atleta que eu tô magrinho ainda, viu? Não, você vê uns caras que terminam a carreira aí, passa 2 anos, já é outra pessoa, né? Metabolismo é uma coisa louca, né? Não dá pra brincar, com certeza. Ô Serginho, vamos lá. Quem te ajudou nisso, cara? Porque assim, vamos lá. Ao mesmo tempo que você é o cara mais vencedor do voleibol brasileiro o tempo inteiro, vencendo, ganhando toda a temporada, conhecendo gente, construindo relações, mas a partir do momento que você fala, eu preciso ir para esse caminho aqui, houve uma abertura de portas ou é um negócio meio que tipo assim, empreendedorismo total? Você pegou e falou, eu vou me virar, eu vou conseguir, eu vou chegar a esses contatos, eu vou trazer essas pessoas para perto, eu vou abrir empresas. Como é que tem sido? Como é que foi essa transição também nesse momento? Porque lá quando você começa a jogar, certamente tem um cara que te dá um empurrão. Sim. Eu lembro da história que não existia líbero ainda na sua época, e aí tem alguém que te dá um empurrão para você, talvez essa aqui seja a sua função, talvez aqui você possa se dedicar. E agora nesse momento, teve a história da porta aberta também por alguém, ou partiu tudo assim dessa veia de fato de empreendedor que você tem, que eu sei? Eu tentei muitas vezes no vôlei caminhar sozinho, eu acho que foi um grande erro da minha carreira. Quando eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo, e hoje tem pesquisas que falam sobre isso, que 85% do sucesso na carreira de uma pessoa é relacionamento. E 15% habilidade técnica. A habilidade técnica no vôlei eu tinha. Mas faltou para mim essa parte de relacionar bem. Eu imaginava que se eu fosse um bom atleta e a estatística eu tivesse lá em cima, eu ia ser convocado, eu ia jogar a Olimpíada, eu ia estar em todos os campeonatos. E eu fui o cara da estatística, mas eu não fui o cara do relacionamento. Então, muitas vezes na minha vida, eu troquei a roda do carro com ele andando. Eu podia ter tido mais pessoas próximas a mim que me ajudassem a ir mais longe. E eu também comecei nesse mundo do empreendedorismo assim. Mas me aproximei de pessoas, fui entendendo como funciona, e as pessoas foram abrindo essas portas para mim, que quando eu era imaturo, eu não conseguia entender isso. Mas também busquei cursos, busquei especialização, busquei outras pessoas que estavam à minha frente, troquei de mesa, fui o mais burro da mesa, literalmente, para crescer com os mais inteligentes que estavam comigo, fazendo o que eu gostaria de fazer. E fui evoluindo assim. Hoje eu tenho um mentor que me ajuda nessas partes de palestra, de vendas. Um cara que me ajudou muito na palestra foi um cara que eu palestrei junto com ele na primeira vez, mas ele já estava muito na minha frente. E ele vendia cursos, ele me recebeu. Esse cara abriu uma porta para mim sem me cobrar. Senta aqui que eu vou te ajudar a montar uma palestra. E toda vez que ele posta, eu vou lá e falo, cara, obrigado, se não fosse você eu não tinha começado. Ele é o Rubadel, que ele faz palestras no Brasil inteiro. Esse cara foi na Fátima Bernardes, ele faz muitas palestras no Brasil todo. E foi um cara super gente boa que estendeu a mão para mim. E falou, vem aqui que eu vou te ensinar. A partir daí eu fui evoluindo. Fui mudando com outras pessoas, fui buscando outros caminhos. Mas é óbvio que a gente precisa de outras pessoas para fazer com que essa roda gire e que dê certo. Em relação ao agenciamento, a gestão de carreira, a empresa já existia. E eu fui convidado a participar dela quando eu tinha 31 anos. Eu estava saindo do Minas, já me achava um pouco próximo da aposentadoria, eu aposentei com 42, mas não sabia que eu ia jogar mais 11 anos. Mas eu tinha esse namoro com eles ali. Eles trabalhavam no futebol também. Eles já atuavam no vôlei e no futebol. Inclusive, um dos caras que hoje está no futebol, que está fora, que agencia atletas, que é o Daniel Paiva, que é daqui, foi um dos caras que nos ajudou nessa construção. Mas ele saiu da empresa, desmembrou. O outro cara que era sócio era o Kleber Guerra, o goleiro. Tá. E eles faziam parte dessa empresa e eu entrei no vôlei.
junto com o Gustavo. Hoje o Gustavo é o advogado do Atlético. O cara é totalmente inteirado no esporte. Ele é um cara que é um advogado que faz gestão esportiva. E o Eduardo, que é um cara do Minas, era do basquete, não mora aqui no Brasil, entende tudo de esporte, muito mais especializado do que do esporte profissional num campo, do futebol. E eles desmembraram e a empresa ficou muito uma empresa de vôlei basquete. E agora eu entrei de vez de cabeça. Porque realmente construir é muito difícil, né, cara? Sair do zero é muito difícil. E eu não conseguiria fazer nada sozinho. Porque a gente precisa de um advogado, precisa de outro cara que entende de uma coisa melhor do que você. Eu entendo nada de basquete, mas entendo de administração. Fiz administração e a gente uniu força. Então isso foi legal. Entender que eu preciso de mais pessoas para que eu consiga chegar mais longe e tentar fazer uma especialização, buscar outros caminhos para que eu seja melhor no que eu me propus a fazer. Muito bom, já vi nas redes lá. Passa @ pra galera seguir, que tem a página do agenciamento também. Quem quiser acompanhar a história das atletas, tá tudo lá também, né? Sim, o lance das atletas eu acho legal, porque tem muita gente que tem muita dúvida entre 13 e 21 anos. E eu não falo que é só um atleta não, mas as famílias, às vezes, que não estão no meio, elas têm dúvidas. O que a gente busca em relação a isso? Eu faço uma consultoria, eu te dou um caminho. Eu não sei onde que eu vou, para onde que eu faço. Será que essa posição é uma posição que vai me prospectar? Será que eu vou conseguir ser um atleta profissional de vôlei? Mas e se eu não for? O que eu vou fazer? Então, a consultoria é o primeiro passo onde eu ensino muita gente que está perdida no meio, mas que quer muito ser atleta, então jogar vôlei profissionalmente, qual caminho seguir. Eu vou dar uma mapeada na sua vida, independente de qual nível que você tem. Muitas vezes eu falo com famílias que a mãe fala assim, eu gostaria que meu filho fosse muito atleta profissional, ele também quer ser muito, e quando a gente abre a câmera, quando a gente está fazendo uma videoconferência, ou ao vivo, eu pergunto, qual é o seu objetivo? E às vezes um garoto que tem 1,80 m fala assim, eu quero ser campeão olímpico jogando de oposto. E aí eu sou portador da notícia ruim. Eu falo, não vai dar. Vamos buscar outro caminho? E aí eu ajudo a buscar outro caminho. Tem vários caminhos para trilhar. Um intercâmbio esportivo, quem sabe uma faculdade de educação física, quem sabe um estatístico do mundo do vôlei que precisa muito, e fora do país precisa muito mais ainda, porque o Brasil está muito à frente em relação à estatística. E ele entra como um estatístico, por exemplo, em Portugal, daqui a pouco ele é um técnico. Você constrói uma vida dentro do esporte que você queria e você muda a sua realidade, né? Você pode entrar por uma vida acadêmica no esporte se você não for um atleta de alto rendimento. Porque realmente, galera, primeiro é um funil. E quando você vai chegar lá numa adulta, é uma peneira. Que poucos passam. Pô, no Brasil a gente tem 12 clubes profissionais, que no ano que vem pode ser que desses 12, 2 não existam mais, né? É pouca gente, né, cara? E vamos colocar aí, quantos desses 12 pagam bem pro cara falar assim, eu vivo bem de vôlei? Bem em dia. Ou pagam, né? Ou pagam, tem isso também. Ou pagam. 5. 5 para quantos? Olha o tamanho do país. Olha quantas pessoas querem jogar vôlei e tem condição, mas não tem espaço. Cada time com 12 atletas. Então isso dificulta. E a gente propõe essa gestão de carreira. A empresa chama Unity Sports. Realmente é um nome difícil de falar, difícil de escrever. U-N-1-T-Y Sports em inglês. Todos vocês estão convidados a entrar, a entender mais ou menos como funciona. E eu também estou nesse ramo junto com você, amigo. Ah, é? Ah, já vi, pô. Verdade, claro que eu vi. Aquele canal é seu, inclusive, me conta. Não, o canal não é meu. Chama o canal Ataque e Defesa. Já vi, tenho visto. Falamos muito sobre vôlei. Trazemos todas as pessoas do mundo do vôlei, fisioterapeutas, técnicos, atletas. Isso é muito legal, muito legal. Falamos agora com um cara que entende tudo da história do vôlei. O cara tem 40 anos e entende de 130 anos da história do voleibol. Uma coisa muito legal de se ter esse bate-papo descontraído em podcast, que sempre é muito legal. Chama canal Ataque e Defesa e o meu quadro lá chama Fala Serginho. Já vi. Nesse quadro eu sento aí do seu lado, o convidado senta aqui. É difícil fazer isso. Né? Não é fácil não, cara. Não é fácil não. Mas tem um tempinho já que eu tô nessa. Eu não tô muito velho não, mas tem um tempinho já, Sérgio. Você tá experiente, né? Eu vou ter que fazer aquele curso com você. Tamo junto. Aqui estendeu a mão pra mim aqui, eu já tô fazendo, já tô tentando tamo junto, aqui, galera. Com a ajuda do profissional. Tamo junto. O cara do mercado craque. É nóis. Vai ficar fácil. Eu só não aprendo a jogar vôlei. Vai te ensinar a falar alguma coisinha aqui e nós vamos fazendo. Olha, Serginho. deixa eu te falar uma coisa. Te ensinar a crescer eu não posso não, mas te ensinar a jogar vôlei eu posso. Aí, vamos nessa, vamos nesse desafio. Ô Sérgio, vamos lá, cara. Eu falei aqui na abertura que você construiu uma carreira dentro da quadra, onde você jogou no principal nível e nas equipes que ocupavam os principais postos naquele momento. Como é que foi pra você também essa transição de um clube pro outro, né? Porque assim, quando o Sada começa com o Sada Betim, obviamente era um time ainda começando, e quando você começa, você não tem como ter construído uma rivalidade. A partir do momento que se transforma em Cruzeiro e começa a ganhar,
tem uma rivalidade natural que é construída, porque do outro lado estava o Minas, onde você também fez história, e era o clube que ocupava esse posto de principal vencedor. Como é que foi essa escolha, essa proposta e essa ida para esse Sada Cruzeiro, Sada Betim / Sada Cruzeiro? Como é que foi viver aqueles primeiros passos e como é que você vê hoje essa história construída? Porque o que mais me chama a atenção não é o Sada Cruzeiro ter ganho o que ganhou já desde lá em 2010, mas é continuar ganhando, né? Ter um DNA vencedor, uma mentalidade vencedora ali que continua até hoje. E você fez parte de quantos anos disso? 7, 8, 9? 9 anos, né? você e o Felipe, o Wallace, depois o William saiu, mas era um grupo ali de atletas que você observava, você olhava pro escudo, você olhava pra camisa, você se identificava, né? E você é um dos caras mais identificados com esse projeto. É aquele negócio que não tem mais, né? Você olha pra camisa e fala assim, esse cara jogou nesse time. Esse é o time do Serginho, esse é o time do Wallace, isso né? Aí, isso é de fato. Isso acontece muito nesse time e a gente ainda é muito lembrado na rua. Muitas vezes, quando eu vou ao Mineirão, a minha filha menor, cara, ela é extremamente cruzeirense, louca, enlouquecida na televisão, pula... E quer ir aos jogos, e eu tenho muito prazer em assistir aos jogos do Cruzeiro junto com ela, porque a galera me reconhece como se eu estivesse jogando ainda, cara. Isso é muito legal, o contato com o torcedor, muito legal. É um legado. Esse negócio da torcida de futebol faz uma diferença, né, cara, pro esporte olímpico, né? E trazer naturalmente, né? E depois ela passa a se tornar uma torcida de vôlei, mas a massa, a nação que se tem na construção futebolística trazendo para o esporte olímpico, eu acho que é muito salutar, cara. Um diferencial gigantesco no mundo do vôlei. O Cruzeiro está trazendo o basquete agora. É verdade. Outros clubes têm basquete, que é o Flamengo, outros clubes têm outros esportes que a gente não considera tanto, mas que faz uma diferença gigantesca ter um atleta sendo ovacionado por uma torcida que vai no campo, que torce diferente e principalmente que não briga quando está em um ginásio, que você entra do lado de outra torcida e não tem nenhum tipo de problema, nem de entrada, nem de saída, nem de convivência. E é uma coisa extremamente bacana de perceber e de fazer parte. Vou responder a sua pergunta. Estava lá no Minas, foi muito legal, foram muitos anos, estive na base, entre a base e o adulto, eu saí um ano e fui para a Ubra, que é um time no Rio Grande do Sul, que era o time que havia sido... Que também venceu. Campeão da Superliga. Eu entrei naquele timaço que era Gilson, Weber, Jorge Schmidt, e eu era um moleque. Eu tinha 19 anos, estava saindo de casa, arriscando tudo para ir para lá, e depois eu voltei para o Minas e fiquei mais vários anos aqui até me transferir para o Sada Cruzeiro, e foi muito importante o meu início no Minas, a minha transição, porque nesses times que a gente jogou no Minas aqui, se tivesse Mundial, o Minas também ganhava. Imagina se o time do Minas com Maurício, Giba, André Nascimento, Douglas, Henrique, eu, não ia ser um time... André L, uma loucura. André L, Carlão. Não ia ser um time para brigar por título de Mundial. Mas não tinha, então a gente foi campeão de tudo aqui. Superliga, vários anos, Sul-Americano, vários anos, mas não teve a oportunidade de jogar no Mundial como o Sada teve, e aumentar a visibilidade, aumentar a força, aumentar o poder no mundo. Quando eu estive na Europa, eu fiz questão de perguntar para os atletas quais eram os atletas que eles conheciam aqui no Brasil. E aí eles falavam alguns que eles tinham contato com a seleção. Depois eu fiz uma outra pergunta para eles. Quais clubes vocês conhecem no Brasil? Eles falavam Sada e SESI. E custavam a falar... os principais momentos dessa geração, né? Sim, eles custavam a falar outro nome, porque eles estavam muito ligados a atletas de seleção, e depois que o Sada Cruzeiro começou a ter uma ascensão no mundo, nos mundiais, ele começou a ser mais visto, e a gente começou a ser mais valorizado também, fora do país, principalmente os atletas que não estavam na seleção. A minha transição do Minas para o Sada Cruzeiro foi aos 31 anos. E eu fui demitido do Minas. Teve isso? Teve, demissão. Muitas pessoas não me falaram no momento, a gente não tem um contrato de mais de um ano, né? Então, quando ele acaba, automaticamente você está demitido ou você faz uma renovação. Ou você renova. Mas geralmente a gente tem uma conversa, né? Olha, nós temos interesse ou nós não temos interesse, eu te agradeço, você não é a nossa primeira opção. E eu fiquei muito à mercê ali, porque ninguém falava comigo o que estava acontecendo e o mercado estava andando. Posição de Libra é uma posição extremamente difícil de conseguir time. Para você ter uma ideia, na nossa empresa de gestão de carreira, a gente evita ter líberos. Porque realmente é muito difícil de encaixar, frustra muito, tem muito material humano e tem pouco time. Então a gente evita o nosso trabalho e a frustração do terceiro. Para quem é leigo do voleibol, joga um.
Sim. Normalmente joga um e joga um mesmo, assim. Tem um líbero que é reserva. Jovem. Normalmente mais novo. E o ideal da normalidade das coisas, com algumas raríssimas exceções de um treinador que usa um para receber e o outro para defender, mas é muito, muito raro. Sim. Muito raro. Mas joga um. E você tem um jovem. Um jovem no banco para fazer aquela maturação e quem sabe futuramente assumir. A gente não sabe quando, né? Que se tiver um cara igual eu, modéstia à que não parte. para também, né? Fiquei... Se eu for parar pra contar, cara, nos jogos, eu não fiquei 5 jogos fora em 9 temporadas no Santa Cruzeiro. Olha isso. Não fiquei 5. Nunca operei, nunca tive problema, assim, pra falar, vou parar. Já joguei com febre, já joguei com dengue, já joguei gripado, já joguei com tudo que vocês imaginarem. Já joguei com problema pessoal, vários, mas joguei. Joguei sempre. Trocava o chip, jogava, tirava o chip. Por mais que eu estivesse triste, porque a gente passa por momentos difíceis na vida, né? E eu também passei por vários, mas ninguém sabia que eu tava. Porque eu trocava o chip e ia pra dentro. Por isso eu joguei muito tempo, por isso que deu muito certo. E se não tivesse pandemia, eu tinha jogado mais tempo ainda. A pandemia me travou. Saindo do Minas, como ninguém teve coragem de chegar pra mim e me agradecer, né? Lá no clube, no Minas, apertar minha mão e falar obrigado pelo tempo que você teve aqui. Te agradeço, foi muito importante a sua trajetória aqui dentro do clube. Você que é criado aqui, né? Nasceu aqui dentro, fez parte da nossa equipe de base, fez parte do nosso adulto. Tem história aqui. Inclusive, foi uma festa belíssima que o Minas fez junto com a Itatiaia. Do encontro dos tricampeões, né? No encontro dos Tivemos juntos tricampeões, maravilhoso. Você foi melhor, inclusive, comentando do que jogando. Pois é, eu tô querendo pleitear aqui um espaço nessa bancada aqui. Oi, Itatiaia! Como foi bom. Eu não queria nem ter jogado lá, gente. Não fez questão nenhuma. O pessoal me encontrava na rua e falava assim, se você foi muito melhor na Itatiaia do que jogando. Eu falei, com certeza. E aí, cara, eu tava numa transição já, né? 31 anos, a gente fez aquele negócio na cabeça, né? Será que eu tô velho? Mas tudo evoluiu, né? O tênis de corrida evoluiu. A medicina evoluiu. O piso da quadra evoluiu. A bola evoluiu. O jogo evoluiu. Então, 31 ainda não estava tão velho assim, né? E aí eu recebi um convite do SAD assim que eu soube que eu não era a primeira opção do Minas. Um amigo meu lá de dentro, supervisor, me chamou e falou, olha, ninguém tá querendo te falar não, mas eu vou te falar, vem cá. Entrei na sala dele, lembro como se fosse ontem, sentei. Ele virou para mim e falou assim, você não é a nossa primeira opção. Cara, foi libertador para mim, foi muito bom. Eu falei, obrigado. Eu tenho ele hoje na minha vida como um cara que eu tenho prazer em conviver, que é o Sérgio Veloso, que foi meu técnico na escola, foi meu técnico no Minas, e foi o supervisor que falou para mim a verdade olhando no meu olho. Falou, você não é a nossa primeira opção. Te deu a liberdade para dar o passo. Sim. Né? Levantei, agradeci. Falei, agora... Pode falar palavrão? Depende do tamanho do Paulo. Agora, ferrou. É isso aí. Ia ficar sem clube, e aí caí no mercado, né? Nessa mesma ocasião, o Sada Cruzeiro estava saindo de Betim e vindo para Belo Horizonte. E foi uma oportunidade, porque eu sou mineiro, eu sou de Belo Horizonte. Eu costumo dizer que eu sou sortudo em ter passado a maior parte da minha carreira em 2 grandes clubes na cidade onde eu nasci. E eu também sou competente em estar aqui. As coisas aconteceram certo na hora certa. E eu fui para o Sada Cruzeiro com 2 anos de contrato. Lembro do nosso amigo, de um cara que você vai lembrar, um cara da imprensa do Minas, que também tem um imenso carinho por ele, Ronaldo Inácio. Grande Ronaldo, gente boa. Que ele falava para mim assim, Serginho, para de falar pro pessoal qual que é a sua opção clubística. Você vai ter um problema futuramente. Vai que o Cruzeiro faz um time aí, você não vai ser contratado nunca. Eu falei, Ronaldo, eu sou um profissional. E quando o Cruzeiro veio para cá, o primeiro contratado fui eu, cara. Eu entrei lá e falei, Ronaldo... Você estava certo. Obrigado. Você não estava certo. Eu fui o primeiro a ser contratado. Que loucura isso, né, cara? 2 anos de contrato. Como eu fui respeitado e sou respeitado pelas torcidas, cara. Isso é demais, demais pra mim. Demais, muito legal. Isso não acontece em qualquer lugar, não acontece com qualquer pessoa. Tô fazendo 0 propaganda aqui, 0 em cima do muro. Mas foi muito legal. O que eu vivi, o que eu vivo hoje em relação às torcidas e tudo que eu conquistei no vôlei. De lá eu construí junto com o Sada Cruzeiro, porque naquele primeiro momento, cara, nosso orçamento era o 6º. A gente chegava lá e brincava, né? Chegou o time dos renegados. Eu, Felipe, o William, Douglas, Acácio. Era um time que ninguém nem conhecia. Quem são esses malucos aí? Esses caras têm vontade, mas nossa, será que vai dar certo? E o time foi dando certo. No primeiro ano, a gente ficou em 2ª Superliga.
Final do Mineirinho contra o SESI, né? Final no Mineirinho. Tava lá. O SESI é um time muito superior ao nosso time. A gente podia jogar umas 10 vezes que a gente ia perder as 10. Mas foi muito bom para nós, porque a gente era o 6º orçamento. A gente tirou um monte de time que estava à nossa frente. Um monte de atleta que era melhor do que a gente. Mas o seu Marcelo Mendes, ele sabe fazer o negócio, cara. Seu Marcelo Mendes, Beto Martelete, que é auxiliar técnico hoje, Fábio Correia, Alisson Zwin, esses caras, Luiz Salles, que é o nosso supervisor, eles sabem fazer. É enxuto, mas funciona. Sempre funcionou. E dentro do que você falou, funciona até hoje, porque esses caras continuam lá. Já está enraizado como funciona. E quem vem de fora se adequa. Se adequa ou está fora. E a gente fez uma construção muito legal nos mundiais. A gente foi primeiro mundial no Catar. Chegamos lá também como um franco atirador, né? Pô, vou lá no Catar ver como que é passear, né? Porque a gente vai tomar porrada de todo mundo. De repente, a gente me faz um jogo parelho com o Trentino, que era o líder, tricampeão mundial, 4 vezes campeão mundial. Desbanca um monte de time bom, time polonês, os caras todos na seleção, e chega na final contra o Trentino. Aí também não dá pra ganhar, não. Aí puxado, né? Era 19-12, o Juan Torino cubano tava pulando na placa, caindo de costa no chão. Falei, nossa senhora, não vai ter jeito não, gente. Já podemos ir embora. Mas foi muito bom também. Um segundo lugar no Mundial nos fez entender que dava para chegar mais longe. E dali para frente, a gente começou a hegemonia. Porque a gente já havia ganho o Mineiro do Minas, que tinha um orçamento maior do que o nosso. E ali a gente começou a plantar o DNA do campeão. A gente tinha muito o que fazer, a gente sabia como fazer. Muita gente trazia muita mágoa na mochila aí de outros clubes e foi colocando essa mágoa dentro da quadra de maneira positiva e falava, esse aqui não vai ganhar de mim, não. A gente pode perder para aquele lá, mas esse aqui não vai ganhar de mim nunca. E a galera dava o sangue, dava um braço, uma perna e um rim para ganhar. E por isso que deu muito certo. E a gente teve um momento muito mais difícil porque os times da Rússia disputavam o Mundial, né? Não estou dizendo que é muito mais fácil hoje, porque eles não estão, mas era mais difícil antigamente com os times da Rússia jogando os mundiais. Aí teve o Lokomotiv primeiro, depois o Zenit, né? Pesadíssimos. Atleta de todo lugar do mundo. Você olhava lá, era uma seleção mundial. Cubano, polonês, italiano. Era uma bagunça. E muitos times ainda contratavam para o Mundial. Era muito legal de jogar, era muito competitivo, eram 8 times. E Betim também no primeiro ano do Mundial foi incrível ter um time brasileiro ganhando o primeiro Mundial no Brasil, da forma que foi, com o nível e o quilate dos times que estavam jogando aqui, valorizou demais o campeonato. A oportunidade de times brasileiros jogarem no Mundial, a gente se tornou reconhecido mundialmente e continuou caminhando. Mas o muito legal daquele time também, que é bom ressaltar, é que a gente esquecia rápido a conquista e pensava logo na próxima. E isso faz diferença até hoje. Por isso que o time continua sendo um time vencedor. Ganha uma semana mundial, 3 dias depois tá jogando Superliga e tem que ganhar um jogo de novo e fim de papo, não tem essa conversa, né? Qual que é o campeonato mais importante? A pergunta era sempre essa. O próximo, né? O próximo. Qual é o jogo mais importante? O próximo. Não tem jeito, é isso. Ô Sérgio, conta essa história do líbero aí, porque não existia líbero quando você começou a jogar. E aí chegou num ponto ali que você percebeu que não dava mais ou iria se adaptar a alguma outra função? E como é que foi essa história da criação do líbero e você sendo inserido? Foi o primeiro líbero da história do Minas? Fui. Na verdade, eu não percebi que não dava mais, não, né? Eu fui mandado embora. Naquele momento, ali acabou. Falou, ó, não tá aqui mais. Foi minha primeira demissão. Tinha o quê? 20 anos? Tinha 18. Fim dos anos 90. Foi a primeira frustração e a primeira demissão. Saindo do juvenil, o Cebola mandou todo mundo embora, inclusive eu. Cara, foi muito triste. Vocês não imaginam o quanto foi triste. Para vocês que jogam aí, faz parte, tá, gente? Saí do clube e minha mãe falava assim, meu filho, estuda, senão você não vai ser ninguém na vida. E meu pai é ex-atleta do futebol e falava, vamos jogar com o papai. Ele queria muito que eu fosse atleta do futebol. Ele jogou futsal, jogou futebol no Atlético. Ele queria muito, ele sempre me incentivou. É o meu maior incentivador no esporte. O cara que me levou nos jogos, o cara que me levou nos treinos, fazendo chuva, fazendo sol, me acompanhou. Foi muito chato às vezes, né? Porque o maior incentivador também é o maior crítico, né? Mas é um cara que é fã, e que eu também sou fã, se não fosse ele eu não estava aqui. E o meu pai foi um cara que me levou primeiro pro Minas no futebol. Quando eu fiz a transição, eu entrei pro vôlei, e depois trilhei nesse vôlei até o juvenil. Então abri mão de metade da minha vida como um jovem.
Um jovem. Você não passou por coisas que um jovem normal tem que passar. Sim. Entendo o que eu quero dizer com normal, né? Sim. O cara que tem uma vida fora das obrigações esportivas, né? Eu não podia sair tanto quanto os demais, eu não podia ir tantas festinhas quanto os demais, eu não namorava tanto quanto os demais. Então eu tinha uma vida mais regrada porque eu queria muito ser atleta. E é uma privação que a gente tem que fazer que é necessária para você que está assistindo aí, que quer ser atleta. Não dá para fazer tudo. E a gente fazia muitas coisas pensando no futuro. Fui demitido, voltei a estudar, mas antes disso eu quis fazer teste em outros lugares. Fui para o Rio, não passei. Fui para São Paulo, não passei. Fui para onde você que está aí, que já tomou pau na peneira e abaixou a cabeça, eu não passei em nenhuma. Em nenhuma. Isso é uma loucura, né? Nenhuma peneira. Você tem que contar. E voltei para Belo Horizonte. A minha mãe falou, graças a Deus, meu filho, agora você vai ser alguém na vida, você vai estudar. Voltei para o cursinho, já tinha formado no 2º grau. E pensei comigo, agora eu vou quebrar Belo Horizonte. Agora eu sou o homem da noite. Eu não vivo mais de esporte. Agora tá liberado. E assim o fiz. Trocava a noite pelo dia. E ia pro cursinho, né? Mas ficava mais na escada do que na sala, de tristeza. E tinha que escolher um curso que eu ia fazer. Antigamente também era mais difícil, né? Não tinha esse negócio de EAD, uma faculdade em cada esquina, não. Antigamente era mais difícil, hein? O buraco era mais embaixo. Prestei vestibular para Relações Públicas, porque eu era o homem da noite, galera. Eu estava preparado para ser o homem da noite. Tudo bem. Eis que a mesma pessoa que me demitiu ficou sem patrocínio, ficou sem time e teve que chamar metade da galera que ele mandou embora de volta, porque o time já não tinha tanta condição para pagar, porque ele tinha perdido o patrocinador. Surgiu a posição do líbero e eu estava no lugar certo, na hora certa, comprando um ingresso para uma festa. E ele passou de carro na Contorno e me gritou, ô Serginho! Eu falei, oi, tudo bem? Ele falou, surgiu uma nova posição, é líbero. Você quer tentar? Eu falei, professor, eu quero jogar até se for de gandula. Eu quero é jogar. Então ele falou, então apresenta lá para mim amanhã, 8 horas. Fui pro Minas e comecei a treinar como líbero. O Cebola abriu a porta, ele já tinha fechado várias, né? Ele teve que abrir uma, né? Abriu a porta, o Jarbas nos ajudou muito nos treinos, porque foi um cara que ficou comigo muitas vezes na parte mais técnica, porque eu era levantador, estava fazendo uma coisa totalmente diferente. E comecei a trilhar ali. Mas percebi que dava certo quando a gente jogou o primeiro campeonato contra os caras que eu era fã, ainda sou. Maurício, Nauber, os caras estão jogando o Campeonato Carioca pelo Rio e eu estava na estatística na frente dos caras que estavam na seleção. Falei, opa. Tem alguma coisa aí, né? Esse negócio vai dar certo. E aí abracei, comecei a trilhar ali na base, o time na época, se não me engano, tinham 16 times da Superliga, era uma coisa surreal, jogava-se muito. Joguei o primeiro ano aqui, foi quando trouxe o André Nascimento, o Ezinho, esses caras que fizeram parte também dos campeonatos do Minas importantes, eles estavam na seleção, se uniram alguns caras da base que estavam no Minas e a gente montou esse primeiro time. Que foi bem, mas não era um time para ganhar. E no ano seguinte, a antiga Telemix Celular fez aquele timaço e eu fui para a Ubra. No primeiro ano do título. No primeiro ano do título, 99-2000, eu não estava aqui, fui para a Ubra, que era o atual campeão da Superliga. Eu joguei bem aqui, me destaquei, tive 5 propostas de escolher a Ubra. Imaginei que eu ia estudar lá, até queria, mas não consegui. Fiquei na Ubra durante 1 ano e depois voltei para cá. Amo BH, meus pais, minha mãe, minha família, minha estrutura aqui. Falei, vou voltar, e é óbvio, né? Tenho um carinho enorme pelo Minas, estava voltando para o Minas para um timaço, porque o meu time ficou em terceiro e o Minas foi campeão. Voltei para cá e comecei a trilhar no Minas também uma trajetória de sucesso. Mas na primeira final, bateu aquela dúvida na cabeça, será que agora que eu tô aqui vai perder? Pensei nisso, mas acabou que deu tudo certo, o time desenvolveu e foi um prazer jogar tanto no Minas quanto no Sada Cruzeiro. É óbvio que, se parar para pensar, títulos de expressão são maiores no Sada, até mesmo pelo que eu falei, que também não tinha esse campeonato mundial no início. Imagino que aqueles times do Minas que foram tricampeão, o time da temporada de 2006-2007 também davam uma liga boa para brigar com os caras, mas a gente só vai saber se jogar, e infelizmente não existiu nessa época. Não tem como, né? Não tem como, mas foi realmente. Cara, você tá vivendo uma vida agora fora da quadra e vi que nesse fim de semana você postou, tava lá na base da CBV, lá no Rio de Janeiro, no CDV, né, que chama, né? Centro de Desenvolvimento do Voleibol. Isso. Como é que você enxerga a base hoje, formação de atleta no esporte brasileiro, que você tá acompanhando de perto?
que você enxerga de bom que tem sido feito? O que você acha que ainda tem a ser ajustado? O que a gente precisa nessa história da formação de atleta? Porque a hegemonia, a presença no principal nível só se sustenta se surgir mais gente, né? Sim. Como é que está acontecendo isso nesse momento, na sua visão? Eu acho que a gente tem um material humano interessante. O país é gigantesco. Hoje a gente percebe com a globalização que países pequenos que a gente nem sabe onde está no mapa. Vou dar um exemplo. A Lituânia, Eslovênia, esses caras jogam bem o vôlei, muito bem. E agora a gente imagina que um país desse tamanho não consegue trazer mais atletas para as seleções e fazer com que isso aconteça a nosso favor. Fica meio discrepante do que a gente imagina em relação ao tamanho da população e em quantos atletas a gente pode revelar. Então eu acho que a gente tem material humano, mas eu acho que a gente pode melhorar o trabalho de base. E vou falar como, né? Se a gente está jogando campeonatos de base internacionais, é importante que a primeira seleção lá esteja conectada com a segunda e com a terceira até chegar em cima. E que tenha um responsável de cima, que as pessoas trabalhem igual, que exista um planejamento. Não importa se o técnico perder lá no sub-13, com meninas de 1,97 m com 13 anos, que ainda não tenham muita agilidade para ganhar um campeonato. Mas importa que o cara que esteja lá, ele faça o primeiro contato, elas tenham o primeiro contato com a camisa da seleção, para que no futuro, na entrega para o próximo técnico, elas continuem sendo meninas que estão em fase de crescimento, promissoras, mas que elas têm um material humano que vai chegar lá na frente e vai brigar com as grandes forças. Porque não tem muito jeito hoje de fugir em relação à estatura no vôlei. Estatura define sim. Existe um baixinho ou outro que vai jogar? Sim, mas é o mínimo. E para a base, para a construção, a gente tem que pensar em meninas altas. Meninas altas no meio, meninas altas na ponta, levantadoras altas, levantadores altos. E a gente não tem tantos atletas altos assim, e a gente não tem também, na minha visão, um padrão. Quem é o técnico do infantil, tá? É sub-13, sub-15, que eles falam, que eu já nem sei mais, porque na minha geração era mirim, infantil, infanto juvenil e adulto. Agora é sub-13, sub-14, Quem é o cara que vai passar o bastão para o outro? Eu estou passando o bastão para um cara que vai preparar as meninas que todos nós enxergamos que são promissoras. Toma para a próxima geração, eu trago outra geração tão promissora quanto. E assim para chegar lá em cima. Porque não dá para a menina mudar de categoria sem ter um mínimo na categoria que ela está saindo e sem ter um aval do cara que está vindo de baixo. Então eu acho que a gente tem que estar mais conectado em relação às seleções. Acho que está desconectado, eu acho que cada técnico está fazendo da sua cabeça, cada técnico convoca do jeito que quer e depois passa o bastão. Entendo também o lado dos técnicos, porque eles estão lá, eles querem ganhar. Mas quem está lá, eu acho que tem que ter mais do processo e entender o processo e muitas vezes falar assim, pô, eu tô aqui com uma seleção que é menos privilegiada nesse momento, mas que futuramente ela pode chegar lá em cima e ser campeã olímpica, ser campeã mundial, que é o que está faltando. Na base, hoje, a gente não tem mais a força que a gente tinha antigamente. Antigamente, a seleção treinava um mês para jogar o Sul-Americano e ganhava com o pé nas costas. Treinava 4 meses para Mundial e também ganhava o Mundial, chegava nos Mundiais. Agora fica em 12º, 8º. Então, tá mais difícil. Globalização, beleza, aproximou todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Mas a gente tem material humano aqui, a gente tem muitos bons profissionais aqui. E o que eu enxerguei lá no Centro de Desenvolvimento da CBV foi uma categoria sub-16. Muitas meninas promissoras, mas muitas equipes que já trabalham bem. Então a gente tinha ali Barueri, que foi campeão, né, que é o Paulistano Barueri. E imagina vocês, que acho que foi a melhor estrutura que eu vi lá, tá? Sub-16, com técnico, auxiliar técnico, estatística, psicóloga e fisioterapeuta. Estrutura profissional. Foi a única equipe que estava no Sub-16 com esse staff. Que pode parecer bobagem, mas faz muita diferença. A gente tem outras equipes grandes que têm condição e revelam bastante, como Minas, sempre foi celeiro, sempre vai revelar. Chegou bem, chegou na final, é um clube de estrutura grande, tem tudo para revelar e vem revelando, né? Muitas vezes não tem condição de arcar com essas meninas aqui no adulto e também coisas do esporte que muitas vezes não tem tanto investimento para conseguir segurar todo mundo. Praia Clube é um clube que vem em desenvolvimento aí, está um pouco distante da gente aqui, muitas vezes parece que eles estão um pouco longe desse mundo do jeito que está aqui, mas é um clube que revela muito, é um clube que tem um poder aquisitivo muito grande, principalmente no adulto, mas que na minha visão tem que ter um sub-19 e um sub-21 para aproveitar as meninas da base. Eles não aproveitam as meninas da base, as meninas saem dali para outros times.
Nem eles aproveitam as meninas que são baratas para eles, porque eles fizeram a construção. Então hoje eles perdem a menina e futuramente eles pagam mais caro na menina que eles fizeram a base. Por uma decisão própria. O time prefere investir em atletas de ponta do que ajustar a base no feminino. Já o Minas, na gestão da Keila no ano passado, tinha 5 atletas da base no adulto. Isso é muito legal. Menina até de 16 anos, né? No adulto. Muito legal, muito legal. Construção, os meninos que estavam lá embaixo, inclusive a Keila com um olhar empreendedor, né? Infelizmente, para quem ama o vôlei, ela já não está mais no Minas no vôlei, mas felizmente para quem gosta de esporte. E quem gosta da Keila, ela está no Cruzeiro, agora no futebol feminino. Na base, formação. Entende tudo de formação, tem uma visão muito moderna para o mundo do vôlei, humana, sabe fazer muito e está muito na frente do que muito gestor aí que senta no diploma e acha que entende do negócio. Outros times que estavam lá, que são times que estão mais fora do nosso eixo, que Fortaleza, deixa eu ver se estou esquecendo alguém, Mackenzie, que tem feito um grande trabalho aqui. Vamos ver o Mackenzie de volta, né? Um grande trabalho. Eu costumo dizer que antigamente esses times aqui de Belo Horizonte, a gente cruzava com eles, não durava 5 minutos. Mackenzie, Olímpico, antigamente tinha outros times que brigavam contra a gente, clubes oficiais. Hoje o Mackenzie nessa categoria é uma potência. O Mackenzie em algumas categorias da base, no feminino, que é onde eu tenho acompanhado mais, é uma potência. E tem feito um excelente trabalho num clube pequeno, num clube ali de bairro. Tem um adulto que está crescendo ano a ano, patrocinadores investindo, e tem incomodado muito time grande aí no cenário. A gente fica refém um pouco, na minha opinião, quando eu pego os números assim e vejo os campeonatos expressivos no Brasil, de oportunidades para os times do sul do país. Se você pegar os 10 primeiros nesses campeonatos todos grandes, ela tem 6 times do sul. Time do Rio Grande do Sul, time de Santa Catarina, vários times, mas não tem nenhum time adulto lá para dar vazão, para dar continuidade. Isso faz com que essas meninas venham para o Sudeste e continuem sendo concentradas aqui no esporte. Então, isso dificulta também a aparição de novos talentos. Cara, é extremamente complexo, a pergunta é muito boa, mas a gente vai ficar 5 horas comentando sobre isso aqui. Tem muita coisa, né? É muita coisa. Bom, mas você falou sobre vários pontos que chamam realmente bastante atenção. Sérgio, para fechar, tinha mais 2 horas para conversar com você, mas você sabe como é que é, né? A gente vai indo. Falei muito. Não, cara, tem muito assunto legal. Mas eu queria a visão sua também do adulto no momento. Como é que tá a nossa liga principal neste momento? Como é que tá a nossa Superliga? E seleção também. Como é que estamos pensando neste ciclo, que ainda a gente pode ver como não estamos ainda nem no meio do ciclo, mas já é um ciclo que teve muita coisa. Já teve o Campeonato Mundial, por exemplo. Como é que estamos nesses 2 pontos aí do adulto? Vamos lá no masculino primeiro. Né? Para quem tá do lado de fora, que é torcedor, tá no sofá comendo a pipoca e criticando os coleguinhas na televisão igual eu, é ótimo. Porque tem equilíbrio, tem o 9º ganhando do primeiro, tem o 11º ganhando do terceiro, e isso é muito legal pro torcedor. Mas, enquanto atleta, eu não me permitia perder pro 8º, cara. É uma coisa que não pode acontecer. Não pode acontecer, de jeito nenhum. E tem acontecido com frequência. Então tem tido um equilíbrio maior. Eu imagino que a gente divide o campeonato em prateleiras ali, né? No masculino, o Sada é o favorito junto com Campinas. Né? E depois a gente pode sair dali para outros times que podem surpreender. O SESI ganhou do Sada em Contagem, mas o SESI perdeu o Darlan, perdeu o Lucas Bergman, tá com um time extremamente jovem, colocou o Éder na saída e ganhou do favorito, né? Fora de casa. É uma loucura o campeonato. Então eu imagino que tem muitos times bons. Eu acho que fica entre Campinas e Minas. E SESI. Campinas e Sada. Uma final da Superliga, desculpa. Acho que o SESI vai brigar por fora, mas não para estar entre os 4, na minha opinião. Acho que o SESI está lá para a 5ª força. Imagino que o Minas pode render mais. Eu colocaria o Minas ali entre os 4, mas pelos resultados que tem apresentado, já fico com dúvida. Porque sair dessa bolha aí de derrotas, de reclamação na rede social, das pessoas não acreditando no clube, muitas vezes parece que eles também não estão acreditando quando estão lá dentro. Tem o Praia, né? É muito difícil. O Praia, coloca o Praia entre os 4. Começou, né? O Praia começou bem, né? Bem, né? Vamos ver a sequência, mas começou bem, né? No Mineiro também começou bem. Chegou entre os 4. Cheio de cara bom, pô. Achei que ia dar um calor no Sada na semifinal do Mineiro. Não foi o caso. O time do interior, que é o...
pressionou mais o Sada Cruzeiro, esqueci o nome, desculpa. Pressionou mais... Não. No Mineiro agora teve JF, Araguari, Monte Carmelo. Monte Carmelo foi para a fase semifinal. Pressionou o Sada mais do que o Minas. O Monte Carmelo pressionou mais o Minas na semifinal do que o Sada foi pressionado pelo Praia. Então foi um 3-0 rapidinho, mas o elenco do Praia é um elenco muito bom. Elenco de... Pegaram peças... Pegou o Paulo do Minas, trouxe Isaac, mudou o levantador. Então, assim, é um time que investiu mais. O Magu é um excelente técnico. Não deslanchou ainda. Tem o Lucas Locke, é um cara que está acostumado a vencer, esteve aqui com a gente. Não deslanchou, mas acho que está entre esses 4 ali. Praia, Minas, SESI, Campinas e Sada, no masculino. Os demais ali, na minha opinião, são franco-atiradores. Uns vão brigar para não cair e outros vão brigar para beliscar ali mais uma vaga no playoff e, quem sabe, sobreviver. No feminino, Minas saiu na frente. Acho que conectou o grupo mais rápido do que os demais. Praia tá patinando, tem condição, tem um grupo bom. Flamengo entrou surpreendendo. Né? O Bernardo fez contratações pontuais, que foi a Simone Lee, que está jogando muito bem na ponta, uma americana que roda a bola. E a Sérvia, que é a Masha Kirov, que inclusive é nossa atleta, tem surpreendido, jovem, veio para jogar, tem energia, é uma menina que está jogando bem no meio. E trouxe a Tainara também, então trouxe 3 meninas que estão jogando bem. Feliz em ver a levantadora do Minas jogando a polonesa, que eu acho que tem... Também, a Novica. Corajosa, vai para dentro. Tô gostando muito de ver o jogo dela. Minas também trouxe a Hillary, que é uma canadense na ponta, que tá jogando bem. Tô gostando muito de ver. Então, deu liga, além da Thaís aqui. Já faz uma diferença gigantesca no time. Só de ter a presença olhar dela na rede ali. Loucura. Já sabe que tem uma vencedora ali que sabe jogar, que chega na hora do vamos ver, vai para dentro. Então, vamos colocar... Osasco vem pesado, apesar de ter perdido a Natália, mas reconstruiu bem como a Argentina. O Luiz Omar é um cara que sabe fazer muito bem os times. Ele não tem tanto dinheiro quanto os outros, mas ele constrói boas equipes. Ganhou no passado, perdeu a Natália, que era uma grande referência, mas trouxe boas atletas para esse ano. Foi a americana que jogava com a Diana, que estava aqui, a levantadora com a americana, que jogaram na faculdade. Se conhecem, inclusive eu estive lá agora, cruzei com ela. Ela realmente estava muito feliz. Eu falei, pô, faz quanto tempo que você não joga com a sua parceira de universidade? Ela falou, pois é, agora eu voltei a jogar com ela. E trouxe uma argentina muito boa também, que tem jogado bem. Vamos colocar lá. Minas, Osasco, Praia, Flamengo, Barueri sempre incomodando, sempre aquele time jovem. 5. Esqueci de alguém? Você é bom em esporte especializado, Acho que é isso, cara. Acho que é isso. É porque não vai sair assim, vamos lá. Você chega ali, na hora do mata-mata, você arranca um joguinho aqui, um joguinho ali, sim, mas na hora de botar favorito, a prateleira é essa, né? Achei que a gente foi bem, hein? SESI Bauru? Pô, foi mal, SESI Bauru. SESI Bauru, não podemos esquecer. SESI Bauru foi campeão paulista. Campeão paulista com Dani Lins, gente muito experiente. Leia, a líbero, que a Leia parece que ela nem joga, né? Ela sai do jogo sem suar e jogou pra caramba. É surreal. Cassiele na ponta ali, é uma menina que jogou no Praia, jogou no Minas, tá naquela cozinha ali na linha de passe que ninguém vê ela jogando, mas ela cabe em qualquer time, porque é a menina que põe a bola na sua mão. Ela te põe na cara do gol. Falou, faz o gol, Cirilo. Faça. E é isso aí. Então, preparação. SESI tá nessa lista aí. SESI Bauru também. Excelente, gostei, viu? Boa. Você tá acompanhando, hein? Tô acompanhando. Você tá trabalhando bem. Tamo junto. Aprendi com você. Serginho, cara, muito legal, cara. Muito legal conversar com você. A gente tem muita coisa pra trocar ideia ainda. A casa é sua, você sabe disso. A casa é sua desde o bairro Bonfim, né? A casa ficou linda, gente. Agora que nós estamos aqui no Estoril também, pertinho de sua casa. Sim. Agora que nós estamos por lado de cá, a casa é sua, seja sempre bem-vindo. E nós vamos ter ao longo da temporada muita chance de conversar ainda. Esse espaço aqui é espaço para trocar ideia, para trocar experiências. E ninguém melhor do que você para trocar essa experiência de voleibol com a gente. Obrigado, meu irmão. Obrigado, cara. Foi ótimo. Parecia que eu tava no bar tomando um café com meu amigo Cirilo aqui. Esse aí até esfriou, eu acho. Mas agora a gente toma outra aí para tirar uma foto para registrar. Tamo junto. Obrigado. Esse Serginho, gente, dispensa apresentações. Exemplo de vitória nesse esporte que a gente tanto ama, que é o voleibol. E esse podcast Todo Esporte, edição 196, que acompanha todos, tá aqui no home do @Itatiaia Esporte. Clica lá em podcasts, todas nesse canal publicadas. Lá na plataforma de áudio tá mais fácil, Spotify, no Deezer, na sua plataforma de áudio favorita. Todas as 196 edições. Uma edição 200, hein? Aqui no Todo Esporte. Semana que vem tem mais. Abraço a todos.